isso que você falou, né, do Congresso, dessa coisa de, vitória em cima do Lula e tal, dessa conversa mole, né, que eles estão vendendo. Ontem, depois da rejeição do Messias, tiveram duas, não vou nem falar duas, teve uma, que a outra é Gustavo Gaia. Gustavo Gaia, sinceramente, ele é um lixo tão cheio de chorume que eu não vou nem dar bola, né? E ele é uma pessoa que eu tenho, assim, tenho praticamente certeza que não volta, sabe? Mas o Flávio Bolsonaro, ele deu uma entrevista depois, ontem, da sabatina e da rejeição, e ele pegou o assunto, né? A pergunta dos repórteres, lógico, era sobre a sabatina e a rejeição. Ele falou um pouquinho da sabatina e da rejeição, e depois, olha, a gente é para vomitar. Depois ele pegou a conversa e já levou para impeachment de ministro, porque isso que aconteceu ontem, essa rejeição, foi um clamor da sociedade. Clamor da sociedade o quê? Foi um acordão nojento, asqueroso, com traição junto, entendeu? E o cara veio dizer que é um clamor da sociedade, que a sociedade está cada vez mais contra o STF, porque os ministros não têm que ter esse poder todo. Ele se aproveitou disso para puxar para essa lixeira típica deles, né? Isso me deu um troço. Ontem eu não fiquei bem, sabe? Se eu bobeasse, eu ia passar mal, entendeu? E aí, ele falou essas coisas todas, e aí foi isso que me deu mais irritação. Mas isso que você está falando agora, né? Além da gente já ir racionalizando melhor, a gente vai concordando e compreendendo de uma melhor forma também. Agora, eu acho, nesse assunto, eu ia entrar nesse assunto mais tarde, porque ainda tinha outras perguntas a fazer, mas já que Sara já trouxe, a gente faz. Pulsante aqui. Porque era mais para o final da entrevista esse assunto, né? Mas já que já perguntou, a gente vai e depois a gente volta para as outras coisas. E repare, eu pensei numa coisa engraçada, eu pensei isso ontem à noite, e hoje nas redes estava o pessoal comentando já, muita gente falando isso, que o Lula agora, ele tinha que indicar uma mulher preta, entende? Porque vai ficar bonito para a cara deles, né? Eu acho, posso estar sendo ingênua, você me corrija, mas eu acho que eles não teriam essa empáfia de rejeitar uma mulher preta pelo fato do que significa uma mulher preta nesse momento, entende? Para eles. Estou falando de eleição mesmo, né? Apesar de que o Alcolumbre, o que ele pode fazer é o seguinte, não colocar para votação, como ele já disse que vai fazer, né? Mas ele disse que vai fazer, mas o Lula mesmo assim vai indicar, né? Tudo indica que ele vai indicar. Então, o que você acha disso? Eu acho que o Senado ontem mostrou, diferente do que eles estão tentando fazer parecer, né, de que seria um alinhamento com a população, mostrou o absoluto descompasso que eles têm com a sociedade. Eu vi hoje um desses canais aí, da mídia liberal, alguém falando uma verdade, que é o seguinte: o senador não está preocupado se apenas 3% da população apoia e mais de 90% rejeita. Né, quando eles vão falar do presidente da República, eles dizem, olha, absurdo, o Lula está com 51% de rejeição e 49% de aprovação, está perdendo. Só que eles estão com 90% de rejeição. Aí tudo bem. Sabe por que tudo bem? Porque a eleição deles é ganha daquela forma que a gente comentou aqui uns 10 minutos atrás. Com emenda sendo mandada para uma liderança local, que ele mais ou menos faz uma conta ali, essa liderança vai me garantir 500 votos aqui. Aí eu pego mais 300 ali, mas soma, cheguei na quantidade de votos que eu preciso. Eu estou me lascando para a opinião pública nacional. Eu estou me lascando para a opinião pública do meu estado. Eu só preciso daquilo. E se eu, inclusive, rivalizar com uma opinião majoritária, eu ganho ainda um nicho, sei lá, daquela galera que gosta de ser o diferentão. Tá vendo? Esse cara tem coragem. Ele fala o que pensa e ainda ganha voto com isso. Então, a verdade é que o Senado está deixando muito claro que mesmo o Senado, que são eleições majoritárias, mas esse é um ano que você elege 2,
Então é possível eleger um senador com 20% dos votos. Não precisa ter 50% mais um. Com 20%, 22%, você já está ali em segundo lugar e entra. Na Câmara, então, que você pode ser eleito com 1%, 2% do voto da tua cidade, do teu estado, ou até menos. Basta você pegar um nicho, né, um curral eleitoral, despejar dinheiro ali e você está eleito. Está se lascando para a opinião da população. Então, num cenário em que o Congresso não liga para a opinião popular, mesmo às vésperas da eleição, eu te digo, Xande, hoje eu acho que eles conseguem derrubar qualquer nome indicado. Qualquer nome. E aí eu te acrescento porque eu acho que até o nome de uma mulher negra, ou de uma mulher indígena, ou pegue qual for a minoria representativa que seja indicada nesse momento. Eles derrubaram o nome de uma minoria, que ainda é uma minoria, deles. Eles derrubaram o nome de um homem branco cis evangélico. Sim. Que é tudo o que eles dizem representar, que é o eleitor Sim. deles. Eles não ligaram para derrubar um cara que estava sendo apoiado pelo irmão lá, pelo deputado do Silas Malafaia, que é o Sóstenes Cavalcante, estava abraçando o cara. Judas! Podia ser qualquer nome. Podia ser qualquer pessoa, qualquer nome. Exatamente. Então, mas o que eu quero fazer é o Judas! seguinte, o nome, qual é o porquê do nome do Messias? Além dele ser um ótimo jurista, como qualquer outro nome que venha a ser indicado pelo Lula, e todos os que eu estou ouvindo são ótimos juristas, não falta qualidades ao Messias. Como não faltará a uma mulher Sim. negra que venha a ser indicada pelo Lula. O que está faltando hoje é voto no Senado. E eles não estão ligando para como a sociedade abrace esse nome indicado pelo Lula, porque o Messias, em tese, representa os evangélicos, que é hoje uma maioria social, né? Embora seja uma minoria quantitativa, é uma maioria sociológica no Brasil hoje. Os evangélicos, os cristãos, esse movimento quase teocrático de governo do Brasil que eles querem. Pô, o Messias representava isso e eles não ligaram. Eles derrubaram o cara. Mas, Samuel, no caso do Messias, o Messias, ele é evangélico, mas ele é um evangélico que vai mais para o lado do Henrique Vieira. Né? Não O é. Sóstenes faz parte dos evangélicos fascistas, não? Não, desculpa, eu conheço bem o Henrique Vieira e um pouco o Messias da época que eu trabalhei em Brasília. Messias, gente, é um cristão conservador. Tá? Ele não é Henrique Vieira. Ó, vamos lá, eu gosto do Henrique Vieira, eu tenho uma relação boa com o Henrique Vieira, mas o Henrique Vieira, hoje, ele não dirige, há muitos anos, ele não dirige nenhuma congregação, ele não é responsável pelo cuidado pastoral, né? Ele é pastor de formação e consagrado, ok, mas ele não exerce o pastorado, até porque ele está como, né, deputado federal, ele não tem uma comunidade de fé, vamos dizer assim, que está ligada a ele cotidianamente, nem que ele esteja ligado cotidianamente, sequer como um membro frequentante. E o Henrique Vieira adota uma teologia mais liberal, né? Não liberal no sentido sociológico, no sentido teológico. Né? Ele Sim. tem uma teologia muito mais voltada para a missão integral, ele defende questões que são óbvias, mesmo as que eu defendo, mas que não são sequer traço dentro do movimento evangélico. Aqui não chega a 1%. É verdade. Chega a 1%. E eles não são enxergados como evangélicos, são enxergados como apóstatas. A verdade é essa, o Henrique Vieira não dialoga com a comunidade evangélica, ele dialoga com um percentual de pessoas que têm a sua fé em Cristo, que são cristãos, que são evangélicos, mas que não têm diálogo. É como se falassem, eu vou dialogar com os evangélicos. Pelo contrário, dizer, as pautas que ele defende vão até contra. Eu fui na igreja dos Mormons. Uhum. Um evangélico acredita que Mormon é evangélico. Nenhum. Testemunha de Jeová não são evangélicos. Não, o evangélico, ele vê o Mormon e o Testemunho de Jeová como seita. Os adventistas também eram vistos assim, e recentemente eles passaram a ser um pouco mais aceitos por conta da grande participação dos adventistas no governo Bolsonaro. E isso fez eles entrarem um pouquinho mais ali no dia a dia dos evangélicos e ser menos escanteados. Mas, assim, essas igrejas mais progressistas, que aqui no Rio de Janeiro tem algumas, elas são enxergadas com o mesmo preconceito como seitas que essas que eu acabei de citar. Então, o Henrique Vieira não dialoga, ele não é um canal de diálogo com os evangélicos de forma geral, né? Lato sensu. Embora, eu repito, ele dialogue com evangélicos, aqueles específicos ali que têm a mesma leitura de fé dele. O Messias é bem diferente. O Messias, a única coisa que eu vou concordar, que eu entendi o teu ponto, Chan,
o Messias, ele é um cara da esquerda. Então, mesmo que ele vá na Igreja Batista, bem tradicional zona, sente ali, que ele fale que ele é contra o aborto, mesmo que ele reze toda a cartilha, a indicação dele é vermelha, a indicação dele é do Lula. O que pegou com o Messias foi o fato dele ser indicado pelo Lula. Isso vai pegar com qualquer indicação que o Lula faça. É isso, exatamente isso. E aí, mas o Sóstenes abraçar e beijar ele, depois comemorar, hein? Que foi uma coisa, Judas Iscariote ali, né? O Sóstenes e mais um grande quantitativo, né? Você veja que o André Mendonça, que é pastor presbiteriano, a minha formação é presbiteriana, né? O André Mendonça é um pastor presbiteriano que virou ministro do STF, foi o grande defensor do nome do Messias. Você vê, é um cara que vem de dentro do bolsonarismo. Eu lembro de quando ele foi aprovado para o STF, a Michelle saltando, gritando, falando em línguas, que pro o André Mendonça acha isso manifestação do maligno. Tá? Eu sei porque ele é pastor presbiteriano e eu tenho formação presbiteriana. Aquilo ali é manifestação do maligno. Não existe falar em línguas na igreja presbiteriana. Essa coisa de falar em línguas é dos neopentex. Eu também eu fui criada na igreja também na Batista, porque eu tinha um tio que era pastor e tudo mais. Isso é coisa de neopentec. As igrejas tradicionais, batista, presbiteriana tradicional, não curte isso aí, não. Ali na hora ele fingiu que estava tudo bem, abraçou ela e tal, ou seja, ele veio do núcleo bolsonarista. E mesmo assim ele hoje, inclusive, eu não sei se você viu que ele lançou uma notinha lamentando que o Messias não entrou hoje, né? Eu vi. Agora, me diga uma coisa. Você acredita, na verdade, que a gente sabe que tem muito dessa gente, desculpa o palavreado, dessa gente escrota, que não tem outra palavra para dar, muito dessa gente que vai voltar, né? Claro. Um Nicolas Ferreira, por exemplo... Renova 2 dos 3, né? Aí vamos falar de tudo, o parlamento todo, né? Deputado e Senado. O Nicolas Ferreira mesmo, por exemplo, que para mim é um dos mais asquerosos e para mim talvez seja até o mais perigoso, ele não tem como não voltar, né? A gente sabe que ele volta. Mas a gente sabe que muitos não voltam. Você acredita que a gente consegue, não é limpar, né? Porque seria realmente um sonho, né? Limpar, tirar essa corda toda. Mas, assim, tirar grande parte, né? Dar sabe, pelo menos fazer aquela faxina assim por alto, assim, você acredita que a gente consiga? Eu acredito que a gente consiga, eu acho que a possibilidade de realizar isso, ela está nas nossas mãos, e eu tenho, dentro do espaço que eu tenho, né, de atuação, eu tenho tentado todo dia falar uma coisa que é muito desagradável de se falar dentro do PT. A minha prioridade, gente, por favor, prestem atenção no que eu vou dizer. A minha prioridade não é fazer a campanha do Lula esse ano. A minha prioridade é eleger deputados e senadores do PT, da esquerda. Porque eu acredito que a disputa do Lula, todos nós vamos fazer. Eu não preciso acordar de manhã. Hoje eu vou para a rua pedir voto para o Lula. Isso eu já faço. A gente já vai fazer. Quando eu estiver fazendo campanha para um deputado federal, evidentemente eu estou pedindo voto para o Lula naquele momento. O que eu posso fazer de contrário eu posso acabar pedindo voto para o Lula e esquecer de pedir voto para um deputado federal. Aí o cara vota no Lula e vota num cara do União Brasil, para deputado federal. Meu Deus! Atrapalhar que é o que mais acontece do mandato. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!